Ora, bom dia, bom dia. Estou aqui a fazer os meus passos matinais, como expliquei no vídeo anterior que fazia, diariamente 20 minutos. Na verdade, hoje até vou fazer um bocadinho mais de 20 minutos, porque não é dia de cardio e não trabalho. Portanto, já sei que se não der passos extra agora, depois ao final do dia, não vou conseguir também bater os 8.000. Mas queria aproveitar para falar aqui sobre uma pergunta que me fizeram ontem na caixinha de perguntas, depois de eu já ter feito o último vídeo que postei, que é basicamente sobre fome, food noise, como controlar, como não ceder a cravings, como não ceder à vontade de mamar um bolo inteiro em cut. Se não me engano, foi exatamente assim que a pergunta foi colocada. E basicamente vou tentar explicar aqui sucintamente mais ou menos como é que a minha cabeça funciona nesses aspectos, ok? Não estou aqui a dar coach a ninguém, não estou aqui a dar medical advice a ninguém, estou simplesmente a explicar como é que eu controlo essas cravings. Portanto, ponto número 1 é perceber se estamos com fome ou estamos aborrecidos. São duas coisas muito diferentes, ok? Imaginem uma taça de aveia e água, sem sal, sem proteína, sem uma fruta lá dentro, só aveia e água. Apetece-vos comer? Se não, não estão com fome, estão aborrecidos. Imaginem uma batata cozida à vossa frente, sem temperos, sem sal, sem carne, sem peixe, só uma batata cozida. Têm vontade de comer? Se não tiverem, não estão com fome, estão aborrecidos. Isto é o ponto número 1 que eu acho muito importante, é saber fazer esta distinção. Por exemplo, eu neste momento estou com fome, porque é de manhã, estou em jejum, e eu pelo menos não lido muito bem com o jejum, e este é um dos 2 momentos onde eu costumo sentir fome, verdadeiramente fome, que é de manhã, em jejum, enquanto dou os meus passos principalmente, começa-me a dar fome, começa-me a dar vontade de comer, aquela barriga assim a estremecer, às vezes a ficar até um pouquinho fraco. Por isso é que eu não consigo treinar em jejum e não percebo quem o consegue fazer. Segundo ponto é perceber que, independentemente de estarem com fome ou estarem apenas com cravings, está tudo bem, o vosso corpo não vai entrar em combustão espontânea, não vão cair para o lado, em princípio, lá está, a não ser que estejam com uma fome extrema, mas em princípio está tudo bem, é apenas uma sensação desconfortável com a qual é preciso saber lidar. Eu sinto que muitas vezes as pessoas focam-se pelo lado errado, focam-se em querer evitar a fome e comem comidas com mais volume, metem todos os molhos gel que têm à frente, que é para não terem fome, que é para dar aquele sabor, que é para... Pá, se eu estou em déficit calórico, se eu estou num déficit calórico prolongado e pretendo ir a palco com um físico seco, mais seco do que é até saudável para os nossos corpos, eu não posso ir à espera de não sentir fome. Eu vou sentir fome. Eu não tenho que evitar a fome, eu tenho que saber lidar com ela. Mesma coisa com as cravings. Vocês estão aborrecidos, e eu muitas vezes eu também fico aborrecido, e apetece-me sim devorar um bolo inteiro, um pacote inteiro de bolachas, o que seja. Isso acontece-me várias vezes, especialmente agora. Mas da mesma forma que de cada vez que alguém faz alguma merda estúpida no trânsito, eu não saio do carro para partir para a porrada, também não vou mamar uma tablete de chocolate inteira só porque me apetece fazer isso. E eu acho que é muito sobre isto, é controlar os impulsos da mesma forma que fazemos com tudo o resto. Não é por ser comida que é diferente. E eu percebo que não haja tanta educação, digamos, à volta de como lidar com estas coisas para a população geral. Por exemplo, no outro dia vi um vídeo muito engraçado, que era quando as pessoas dizem: mas tu contas calorias, tu pesas comida, tu olha que isso é quase uma eating disorder. E depois o contra-argumento era: com o dinheiro, toda a gente sabe, regra geral, quanto é que tem na conta, olha para quanto é que vai gastar antes de pagar, faz as contas para saber se ao final do dia, ao final do mês, ao final da semana ainda tem suficiente, se pode gastar aquilo ou não. Oh, do you budget your money? Aren't you worried that's going to give you a... You don't need to look at the prices of anything. If you want something, just buy it. Mas na minha cabeça é muito sobre isto, é levar a comida como se fosse outra coisa qualquer na nossa vida. Por exemplo, eu tenho fome, apetece-me comer, não vou comer na mesma. Tal como, se calhar, apetece-me comprar um carro, e se calhar até tinha dinheiro na conta para comprar um carro, que neste caso não tenho, mas podia ter, e não compro o carro na mesma. Isto de falar e fazer passos está-se a tornar mais difícil do que eu achava. Portanto, acho que está na hora de voltar. Vou comer a minha refeição número 1. Não vou já mostrar o que é que são as minhas refeições, isso fica para outro vídeo. Não posso já desperdiçar a prep toda em 2 vídeos. Mas pronto, comer a primeira refeição. Depois, em princípio, a segunda vai ser logo a pré-treino. E hoje temos pernas. Portanto, já falo com vocês novamente.
Bem, já se passaram umas horinhas desde aquele último clipe. São neste momento 8h40 da tarde, na verdade, porque noite ainda não é. E já que no último vídeo não fiz um voice-over, decidi que vou fazer uma espécie de um voice-over neste momento. Escrevi aqui alguns pontos sobre o treino, que fui pensando durante o treino até, dos vários exercícios, aquilo que me passa pela cabeça enquanto eu estou a fazer o exercício. Portanto, este treino começa com adutora e uma coisa que eu me foco aqui é em colocar o mínimo de pressão possível nos pés, ou seja, não fazer força nenhuma com os pés para baixo, porque isso vai, na verdade, facilitar, vai fazer com que vocês consigam colocar mais peso. E como toda a gente sabe, máquinas de adutores são levesíssimas, portanto, quanto menos peso tiverem que utilizar, melhor. A seguir passo para uma leg curl sentada. Aqui eu gosto muito de usar cinto, tanto aqui como na leg extension, mas atenção que o cinto deve vir de trás. Não é como na leg extension que a vossa bacia quer ir para cima, então vocês querem ter o cinto a fazer força para baixo. Neste caso a vossa bacia vai querer ir para a frente, a vossa lombar vai querer ir para a frente e o cinto serve precisamente para puxar de volta para trás. Aqui também gosto de fazer com dead stop, simplesmente porque se não fizer, lá está, sinto que tenho ainda pior controle da minha lombar, portanto para ali 1 ou 2 segundos e depois faço a próxima rep. Neste caso o cinto estava-me a magoar um bocadinho do lado esquerdo por culpa minha, fui eu que o coloquei mal, portanto das últimas repetições até tive que ajustar ali um bocadinho a posição do tronco, mas nada de mais. Passando para o primeiro grande inimigo deste treino, a hack squat, foi a primeira vez que utilizei este peso na top set nesta máquina. Embora as minhas pernas eu considero que sejam o meu ponto forte em termos de look, em termos de força ficam definitivamente muito aquém, especialmente em compostos, mas tenho conseguido progredir muito bem nesta máquina, muito melhor do que alguma vez progredi em qualquer composto de quadríceps, portanto estou muito feliz com esse progresso também. Estamos quase nas 3 placas, que nesta máquina para mim é muito, se bem que ainda hoje vi 2 malucos a meterem 120 kg de cada lado nesta máquina, portanto 6 placas de cada lado. É mesmo aquela prova que há sempre peixes maiores, e aliás vou treinar com um deles na segunda, depois pode ser que também grave qualquer coisa. Para além disso, este é um dos únicos exercícios em que eu preciso de me dar um adrenaline boost, que é uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem sempre, que é basicamente mesmo desligarem o cérebro e só pensarem, bem, tenho que empurrar este peso. Eu não gosto de fazer isto sempre, nem em todos os exercícios, porque vai acabar por ser um bocadinho variável de sessão para sessão, eu não consigo bem standardizar isso. Além disso, é muito taxativo mentalmente e fisicamente, por isso eu só gosto mesmo de utilizar quando é preciso, e este é um dos poucos exercícios onde uso, porque para mim, compostos de pernas, não dá mesmo. Por falar em compostos de pernas, o próximo exercício é um SLDL. Sinto com as costas dobradas, não quero saber porque não me causou desconforto nenhum. Se vocês quiserem fazer com as costas direitas, façam, mas não me digam como fazer porque eu tenho feito assim, já faço assim há anos, nunca me lesionei na lombar, nunca tive problemas, portanto está tudo bem. Por outro lado, este é um exercício onde eu tenho muita dificuldade a progredir, como vocês veem também, pelo pouquíssimo peso a ser utilizado. Mas pronto, vou dar cope, vou dizer que é graças à minha estrutura corporal, eu tenho as pernas muito compridas, portanto acabo por ter que fazer muita amplitude. Estou com plataformas de lado, portanto essa desculpa desaparece, mas é essa a desculpa que eu vou dar a mim mesmo para não ter força neste movimento, porque a verdade é que não estou assim tão triste, entre aspas, com a forma como os meus isquiotibiais estão neste momento. Gosto bastante do progresso que eles tiveram nos últimos meses, portanto o peso é apenas uma métrica, não a meta. A meta é ter um músculo grande, porque isto é bodybuilding e não powerlifting, portanto aqui eu tive que aprender mesmo a aceitar a progressão só quando ela vem, tanto que hoje este foi o único movimento que eu não progredi. Penúltimo, mas definitivamente não menos importante, leg extension. Mais uma vez o cinto sai da mala, desta vez a puxar a bacia para baixo. E eu com esta máquina tenho uma love-hate relationship gigante. Há meses, eu tenho períodos de meses em que adoro fazer esta máquina e depois tenho períodos de meses em que odeio fazer esta máquina. Mas a verdade é que, independentemente da fase em que eu esteja, ela continua sempre a progredir, tanto que estou quase a estacá-la e ela é, lá está, o meu penúltimo exercício, o meu segundo de quadríceps. Portanto, eu já venho para aqui mega cansado mentalmente, fisicamente, e mesmo assim continuo sempre a conseguir progredir nela, e isso é obviamente muito positivo. Por último, fiz gêmeos, claro que não gravei porque gêmeos é aborrecido, mas eu prometo que fiz. E pronto, é este um dos leg days que eu tenho utilizado nos últimos 6 meses, mais coisa, menos coisa. E honestamente as minhas pernas têm evoluído muito, muito bem. Tanto os isquiotibiais como os quadríceps têm tido um progresso que eu tenho gostado muito de ver. É muito fixe para mim ver a evolução do físico ao longo do tempo. Eu nunca competi, lá estava a competir pela primeira vez, mas para mim ver um físico a ser esculpido, principalmente o meu, é uma coisa que me dá muito prazer. Obviamente quem não está dentro do espaço nunca vai perceber esta cena, mas toda a gente tem a sua cena que os motiva e neste caso a minha é
poder diariamente trabalhar para alcançar um certo look, ter resultados que eu posso ver, certo? Há certas áreas da nossa vida onde nós progredimos, mas nós não conseguimos ver. E esta não é uma delas, esta é uma daquelas em que o esforço é visto. Mesmo que demore, às vezes, meses, ele é sempre visto e o esforço nunca não vai ser recompensado neste desporto. Se vocês fizerem as coisas consistentemente durante tempo suficiente, vocês e eu, claro, mas se todos nós fizermos as coisas consistentemente, o mais importante não é fazer da forma mais optimal, é fazer consistentemente, fazer quando apetece, quando não apetece, ir lá, pôr trabalho na cena e os resultados vêm, não há como não virem. Enfim, já estou a dar um yep sobre coisas que já não têm nada a ver nem com o tópico inicial do vídeo, nem com o meu treino de pernas, mas se alguém viu até aqui, espero que tenha gostado e até ao próximo vídeo.